Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Nós estamos agora na aula 48, Miqueias. O tema principal desta aula, o Deus da justiça, da misericórdia e do Messias que nasce em Belém. Só essa frase já define assim qual que é a linha teológica, qual que é a linha de construção desse profeta chamado Miqueias. Nós queremos trazer como um eixo principal a justiça, o arrependimento, que nós falamos agora há pouco, a misericórdia e o nascimento profético de Cristo, já aqui olhando para o livro de Miqueias. Mas a propósito, quem foi então esse profeta chamado Miqueias? Miqueias, o nome dele em hebraico é Mikha, quem é como o Senhor. Quem é como o Senhor? É uma expressão. Quando fala Miqueias ou Mikra, quem é o Senhor? Quem é como se fosse o Senhor, comparado ao Senhor? Ele foi um profeta no reino de Judá, que é o reino sul, e também foi contemporâneo ao profeta Isaías. Olha a responsabilidade que Miqueias tinha sendo contemporâneo no período de Isaías. Ele profetizou no tempo de Jotão, Acás e Ezequias. O que ele enfrentou? Qual era o problema que ele enfrentava nesse período? O problema então era a corrupção política, tinha líderes religiosos vendidos, negociados, eles faziam barganhas e tinha uma opressão sobre os pobres. Vocês percebem que de tempo em tempo, e isso é revelado pelos profetas, essa situação, corrupção política, deixando Deus, o Yahvé, de lado, assumindo um outro Deus, a negociação política interna, conspirações pelos religiosos, quem tinha a responsabilidade de apresentar Deus, de cuidar das coisas de Deus, eles é que cuidavam em nome de Deus, mas cuidavam de coisas próprias e automaticamente oprimiam os pobres. Miqueias é o profeta que une justiça social para com os pobres e essa esperança messiânica, a esperança de Jesus Cristo, a esperança de Cristo. O assunto central do livro, Deus julga a injustiça, confronta a religiosidade vazia e promete a vinda do Messias que governará com paz. Nesse processo, ao ler o livro de Miqueias, quando a gente lê com calma, com essa reflexão, a gente encontra juízo, a gente encontra arrependimento, a gente encontra salvação e a gente encontra também Cristo como Rei eterno. Na estrutura, logo no começo, ali no capítulo 1 ao 3, nós percebemos como que o juízo contra diretamente aqueles que eram os líderes religiosos que já eram corruptos naquele tempo, profetas que profetizavam por dinheiro, sacerdotes que ensinavam por interesses próprios e governantes que pervertiam com a injustiça. No capítulo 4 ao 5, a gente vê a esperança e o Messias aparecendo, Cristo aparecendo, uma restauração futura e aqui o apontamento que o Messias viria de Belém. Nasceria em Judá. Do capítulo 6 ao 7, o verdadeiro culto e a misericórdia de Deus. Deus não quer rituais vazios, não quer liturgia vazia, não quer usos e costumes. Deus quer vida transformada, Deus quer coração quebrantado, Deus quer sinceridade do homem e da mulher. O livro termina com uma esperança. E a palavra-chave em hebraico que nós trouxemos, pelo menos 3 palavras-chave que eu anotei aqui, mishpat, que significa justiça. Justiça não é castigo, como alguns pensam. Ele é equilíbrio. Justiça é trazer de volta o equilíbrio, restabelecer o equilíbrio, a verdade e a correção. Isso é o mishpat de Deus, a justiça de Deus. E o chesed, a gente já ouviu isso em outras aulas, que fala da misericórdia, desse amor leal que Deus tem para com os seus. Amor que não abandona mesmo
quando há a falha, quando há a corrupção, quando há as barganhas, quando há os interesses próprios. Deus tem a sua misericórdia intacta. Deus não pode negar-se a si mesmo, sendo misericordioso, sendo Chesed. E outra é Tissaná, andar humildemente. É uma vida simples, sincera, sem orgulho religioso. Humilde, simples. Essas três palavras aparecem juntas em Miqueias 6:8. Nós podemos olhar então a palavra Mishpat, justiça, Chesed, misericórdia, e Tissaná, que é esse andar humilde, Miqueias 6:8. Eu quero convidar você a ler comigo aqui Miqueias 6:8. Capítulo 6, versículo 8. Ó ser humano, ele já te revelou o que é bom e o que Yahvé exige de ti, senão apenas que pratiqueis a justiça, ou seja, o mishpat, o equilíbrio, que você pratique a verdade, que você seja correto, ames a misericórdia, tenha misericórdia no teu coração, ama ela, viva com ela, que é o Chesed, que é o amor de Deus que está em você, e a lealdade, e andes humildemente na companhia do teu Deus. Ande com sinceridade, ande com uma vida simples, pura, sem orgulho religioso, sem soberba religiosa, o Tissaná. Então, nesse capítulo 6, Deus leva o seu povo ao julgamento e ele diz essas palavras no capítulo 6:8. Ele declarou: ó homem, o que é bom? Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o teu Deus. Então, o que significa justiça? Um modo correto de tratar o próximo. Como que você tem tratado o seu próximo? Como que você tem olhado e cuidado do próximo? A misericórdia é esse perdão ativo, esse perdão pronto, inclinado a perdoar. E essa compaixão, que você olha para o próximo e sente essa compaixão no seu coração. E a humildade, que é uma dependência real de Deus. Não é só com as roupas ou com o seu jeito, mas sim uma dependência verdadeira. Esse versículo, meu irmão e minha irmã, ele resume toda a vida cristã e prática. Se a gente pudesse resumir Miqueias 6:8, ele resume toda essa vida cristã e prática. Jesus viveu perfeitamente esses três princípios. Perceba como já é um tipo de apontamento para os atributos ou para aquilo que Jesus, como Filho de Deus, veio trazer. O Cristo, então, encontrado no livro de Miqueias, é lá no capítulo 5:2, e tu, Belém, Efrata, cumprido lá em Mateus, no capítulo 2. Cristo não nasce no palácio, mas na simplicidade, nasce em Belém. O Messias governa com justiça e paz. Miqueias 4, no capítulo 3, está escrito assim: ele julgará entre muitos povos e resolverá contenda entre as nações poderosas e distantes. Estas converterão suas espadas em arados e das suas lanças farão foices. Nenhuma nação erguerá sua espada contra outra e não mais aprenderão a guerrear. Isso fala quando todos estão em Cristo, quando nós somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Miqueias 4:3, ele julgará as nações, aponta para o reino eterno de Cristo Jesus. Miqueias 7:18, quem é, pois, comparável a ti, ó El, Deus, que perdoa todos os pecados e não mais relembra a transgressão do remanescente da tua herança? Eis que tu não permaneces irado para sempre, pelo contrário, teu prazer eterno é demonstrar o teu amor. Deus perdoa, lança no mar os pecados, e é cumprido isso na cruz do Calvário. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se a gente pudesse parar aqui por um instante e fazer uma reflexão, e agora entrando um pouco mais na parte espiritual,
Deus rejeita a fé, aquela fé só de aparências, sabe? Ele rejeita isso, o culto bonito sem justiça, a religiosidade vazia, como já falamos. Deus, ele se importa com os pobres, com os feridos e com os esquecidos. Miqueias confronta os líderes e ele bate de frente com a liderança que exploram o povo. Ele não tem receio de confrontar e bater de frente com esses líderes que estão manipulando, se aproveitando dos filhos de Deus que são pobres, feridos e esquecidos. A gente escuta pobre, feridos e esquecidos, só fica vinculado à nossa mente os pobres. Mas vamos observar também que existem muitos feridos em nome de Deus. E existem também aqueles que são esquecidos, que estão nas casas, que estão em lugares que ninguém mais vai visitar, que você não tem acesso a irmãos e irmãs em Cristo. O Senhor não esquece, Ele não abandona, Ele vai atrás. Por isso Ele enviou o bom pastor, que é Jesus Cristo, e Jesus, ao subir, Ele capacita aqueles com dons, por exemplo, pastoral e de ensino, para cuidar. Um outro ponto aqui vale a pena a gente olhar, é essa humildade que é a marca de quem anda com Deus. Quem anda com Deus não anda acima dos outros, mas ele considera um ao outro superior a ele. E Cristo nasce na relação da simplicidade. Ele nasceu numa manjedoura, ele nasceu numa cidade que ninguém achava que poderia trazer Cristo, por exemplo. Morou em Nazaré, num lugar também, num povoado muito simples. Não foi em Jerusalém luxuosa, não foi nos palácios, mas foi na pequena Belém que nasce Cristo Jesus. Toda a obra de Deus, ela nasce no coração de Deus, a missão de Deus nasce no coração de Deus e Ele passa isso para frente através da sua palavra, que é Cristo Jesus. E a palavra nasce como uma semente, como um rebento, como apenas um começo, como a Maria, um jovem chamado José e uma criança. E a partir deste momento explode, e tem hoje quantos bilhões de cristãos, e nesses 2000 anos, quantos então cristãos conheceram Cristo que nasceu nesse lugar da simplicidade. Então é na simplicidade, é no coração da simplicidade que está o máximo da sofisticação de Deus. Quem disse isso para nós foi o próprio Leonardo da Vinci. Perguntas poderosas para a nossa reflexão da aula 48. Na prática, a sua fé aparece mais em palavras ou em atitudes de justiça e de misericórdia? Em qual área da sua vida Deus está te chamando para andar com mais humildade? Se Cristo viesse hoje, Ele encontraria espaço no teu coração como encontrou lá em Belém? Ele encontrou em Belém, na cidade, encontrou no lugar onde guardava os animais, no estábulo. Dentro do estábulo ele encontrou um coxo, um lugar que colocava alimento dos animais. E ali ele colocou o filho dele para nascer. Ele encontra esse espaço dentro do seu coração? Miqueias nos ensina que Deus não quer apenas um culto. Deus não quer apenas você dizendo que vai à igreja, que vai ao culto, que você serve a Deus indo na igreja. Deus quer vida transformada, coração quebrantado, mente transformada, alma que busca a santificação e a consagração. Deus não busca a aparência externa, Deus busca justiça, misericórdia e humildade. Aquelas três palavras que nós ouvimos agora há pouco, Mishpat, Chesed e Tissaná. Ele procura e busca isso. Tem isso no seu coração? E o Cristo prometido em Miqueias nasceu em Belém, viveu com humildade, pregou misericórdia, morreu por justiça e reina eternamente na glória, cuidando de nós aqui na terra. Eu quero agradecer a você por esta aula, aula 48.
E agora nós vamos então para a aula 49, livro de Naum, um dos profetas menores. O tema desta aula é Deus é justo, Ele é paciente e vingador do mal. Em Naum, no capítulo 1 ao 7, 1, versículo 7, melhor dizendo, eis que Yahvé, o Senhor é bom, e Ele é um refúgio em tempos de angústia e aflição. O Senhor protege todos quanto nele confiam. Então existe uma promessa de proteção de Deus para aqueles que confiam nele. Há uma proteção em tempos de angústia, de aflições. Nós encontramos refúgio nesse Deus que era conhecido como Yahvé, Jeová. Mas quem foi então o profeta Naum? O profeta Naum, falando o nome dele em hebraico, é Nahum, que significa consolo, que significa conforto. E é muito interessante quando a gente olha o significado do nome do profeta, porque já no nome dele ele carrega a própria profecia, a própria mensagem profética. O profeta também na região de Judá, assim como o seu amigo Miqueias, ele profetizou contra Nínive. Lembra de Nínive, capital da Assíria? A mesma cidade onde Jonas pregou o arrependimento cerca de 100 anos antes. Então, antes de Jonas pregar, Naum vai lá e profetiza para essa cidade. E Deus traz a mensagem central para Naum. Deus é paciente, mas a injustiça não fica impune para sempre. Deus tem paciência, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, mas Ele não tolera a injustiça. E na injustiça, ela não passa impune diante das coisas. As consequências vêm. E o assunto central do livro é a queda de Nínive e o juízo de Deus contra justamente a arrogância, a violência e a crueldade humana. Meus irmãos, a gente lê e relê os livros, a gente lê e relê os profetas e a gente olha para o contexto daquela época que o profeta está se dirigindo àquele povo, a gente vê uma certa similaridade, uma certa comparação e isso faz sentido com o que está acontecendo de novo nos nossos tempos. Naum revela o caráter justo de Deus, o fim dos impérios que se levantam contra ele, contra Deus. Mas qual que é o contexto então? A Assíria era um povo, um reino, um grupo violento, extremamente violento, cruel, opressora. Eram assim cruéis em guerra, não tinham dó, passavam por cima. E Nínive havia sido poupada no tempo de Jonas. No tempo depois, aí volta a maldade. Percebe como que o povo se arrepende, mas passa um tempo, passa uma geração e as coisas voltam? Agora virá o juízo definitivo, anuncia Naum. No capítulo 1, quem Deus é? Justo, lento para irar-se e poderoso. No capítulo 2, a queda militar de Nínive. E no capítulo 3, a exposição dos pecados e da vergonha da cidade. Algumas palavras em hebraico, como palavras-chave, é Haná, com que? Haná, que significa zeloso. Deus não é indiferente ao mal, Ele zela. Nochen, vingador. Não é a vingança humana, é justiça divina pura. A gente acha que a palavra vingador, mas olhando para o que significa no hebraico, Nochen, vingador, significa a justiça divina pura. É a justiça que aos olhos humanos, no lugar de Nínive, parece que Deus é um Deus vingador. E a outra palavra é o Mahos, que significa refúgio.
Deus derruba impérios, mas protege aqueles que confiam nele, como nós lemos Naum 1:7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, ele protege os que nele confiam. Nesse capítulo 1, versículo 7, eu trago como um capítulo chave, pinço ele para a gente poder observar um pouco mais, meditar um pouco mais. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, ele protege os que nele confiam. O que Deus está apresentando aqui como atributos de si mesmo? Tributos de bondade, tributos de refúgio, de proteção, pode vir, que ele protege, e tributos de protetor daqueles que confiam nele. O mesmo Deus que julga Nínive, protege Judá, protege os que se rendem a ele. Quando olhamos para o livro de Naum, encontramos Cristo, o Filho de Deus. Embora Naum não cite diretamente o Messias, o Cristo aparece no princípio espiritual do livro. Por exemplo, Deus vence o mal definitivamente. Em Naum, queda de Nínive. Em Cristo, queda do pecado, da morte e de Satanás. Cristo vence o pecado, ele supera a morte, ele vence a morte e ele pisa na cabeça da serpente de Satanás. Em Colossenses capítulo 2, versículo 15, Cristo triunfou sobre as potestades do mal, sobre as forças do mal. Deus é justo e salvador ao mesmo tempo. Romanos 11, 22, considerem a bondade e a severidade de Deus. Como que isso pode estar ligado quando a gente ouve isso? Como que isso pode estar ligado na mesma frase? Considerem a bondade e a severidade de Deus. Isso mostra que Deus ele é justo e ele é salvador ao mesmo tempo. Em Naum, a severidade para os ímpios e a bondade para os que confiam nele. Aonde está a sua família hoje? Onde você está inserido? Você tem um coração impiedoso? Você tem sido injusto? Você tem sido cruel? Você tem abandonado as coisas de Deus? Ou você tem sido bondoso e busca a bondade de Deus e se refugia na confiança em Deus? Quando você percebe essas diferenças, em apenas uma frase, você encontra os atributos de Deus já aqui no livro de Naum. Em Cristo a justiça, o equilíbrio, como nós aprendemos, a volta, a restauração daquilo que Deus estabeleceu, nós encontramos num elemento que alguns de nós tínhamos repulso até de ouvir às vezes. E hoje nós falamos com alegria no coração, que é a cruz. É na cruz que voltou a justiça de Deus. É na cruz que apareceu a justiça de Deus, que restabeleceu o equilíbrio entre o ser humano e Deus, a sua misericórdia. Havia um abismo entre o ser humano e Deus. E a cruz entra fazendo essa ponte, a justiça de Deus aparecendo na cruz em Cristo Jesus. E a misericórdia da salvação automaticamente por Cristo entra. Deus não é indiferente à injustiça, nem um abuso, nem uma maldade ficará eternamente impune. Às vezes a gente, ao orar, ao falar com Deus, ao buscar em algum momento do nosso dia, da nossa vida, a gente olha para a volta, olha em volta, olha para lá, olha para cá, recebe notícias, informações, mensagens, e a gente vê abusos espirituais, abusos físicos, pessoas sofrendo, pobres, não sendo cuidados, feridos, machucados, esquecidos aos nossos olhos. Mas Deus não tolera essa maldade. Ele não tolera a impunidade, Ele não tolera a injustiça. Por isso Ele enviou Jesus Cristo e por isso Ele me chama e te chama para anunciar essa cruz da justiça de Deus.
E é a cruz de Cristo que é oferecida para você que ainda não encontrou essa paz, que ainda não encontrou a justiça. Às vezes nós procuramos a justiça no outro, procuramos encontrar justiça na liderança religiosa ou numa denominação, mas a justiça está numa pessoa e está num elemento chamado cruz. E é lá o nosso lugar. Nós precisamos ir aos pés de Cristo na cruz e ali nós encontramos justiça. Aquele olhar de Cristo para nós nos constrange de tal maneira que o nosso coração fica quebrantado. E nesse coração quebrantado, arrependido, começa a restabelecer o equilíbrio de Deus em nossa vida. Essa arrogância espiritual também cai. Assim como em Nínive caiu, igrejas e líderes que se corrompem também caem. Nós temos visto isso em grandes instituições tradicionais, outras que estavam em ascensão violenta, parecendo um foguete, de repente estavam negociando salas VIPs, negociando pipoca, negociando livros para se beneficiar. Irmãos, irmãs, Deus não tolera arrogância espiritual, mesmo que utilizem as Escrituras ou disfarçadamente utilizem a justiça de Deus. Ele não tolera. O mesmo Deus que julga, Ele também é refúgio, não é apenas um juiz. Ele é abrigo para o quebrantado. O mal parece forte por um tempo, não é verdade? É isso que nos faz, às vezes, quase que desanimar. Desfalecer às vezes, chorar no banheiro. Enquanto a água escorre pela cabeça e os olhos, você aproveita para deixar as suas lágrimas também escorrerem. Algumas vezes caímos de joelho no chão e colocamos o rosto e imploramos a Deus para entender o que está acontecendo. Mas o mal, mesmo que pareça forte, por um tempo, o trono é do Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo que está assentado à destra do Pai, cuidando e intercedendo da igreja, do corpo de Cristo, do corpo dele. Ele é a cabeça. Irmãos, irmãs, reflitam nessas três perguntas poderosas. Você vê Deus apenas como amor ou também como justo juiz? Porque se nós olharmos só como amor, só a bondade de Deus, isso pode causar algum transtorno e desequilíbrio. Se Deus for só juiz, só justo juiz, isso pode trazer um outro desequilíbrio. Então nós precisamos enxergar pelos olhos da fé, à luz da palavra, pelo entendimento, pela nossa capacidade de entender que Deus, Ele é amor, é bondade, mas também é justiça, é juízo. Existe alguma área na sua vida onde a soberania de Deus precisa ser restaurada? Você precisa devolver para Deus aquilo que é dele para governar melhor parte do que você está querendo controlar com as suas forças limitadas. Em meio às injustiças, você tem corrido para Deus como refúgio ou até tentado resolver sozinho? Naum, que é o livro que nós estamos lendo e falando aqui, nos ensina que Deus é paciente, justo, misericordioso, soberano. Impérios caem, sistemas religiosos caem, homens caem, mas o reino de Cristo permanece para sempre. Amém? Eu quero agradecer a Deus porque Ele permite que a gente possa falar das coisas dele. E agora entrando na aula 50, livro de Abacuque, o tema do livro Abacuque, como viver quando Deus não age como esperamos. Meus irmãos, como viver num mundo, numa sociedade, numa família, numa religião, numa denominação, num grupo,
num bairro, numa casa, onde as coisas não aparecem, não acontece, não age como nós quiséssemos ou como esperávamos. E aí a gente olha para Deus, a gente quer que Deus age como a gente espera que Ele age. A gente quer que Ele escreve certo por nossas linhas, não pelas linhas dele. E Abacuque 2, no versículo 4, a gente já lê: escreve, pois, é Deus mandando ele escrever. Eis que o ímpio está cada vez mais arrogante, suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela sua fé, pela fidelidade na palavra de Deus. Quem é Abacuque, afinal de contas? O nome dele é Habacuc, que significa abraçar, apertar contra si, é trazer para perto de si. E o profeta Abacuque, ele profetiza no reino de Judá, pouco antes da invasão da Babilônia. Ele difere de outros profetas, ele não fala ao povo, ele não fala direcionado ao povo, à multidão. Ele conversa diretamente com Deus e Deus com ele. Seu livro é um diálogo direto entre um profeta e Deus, o Yahvé, o Deus de Israel, o Deus criador e formador de todas as coisas. Então, como confiar em Deus quando tudo parece injusto? Como que nós podemos confiar em Deus quando a gente olha à nossa volta e só vê injustiça? O assunto central do livro de Abacuque é essa tensão, é esse clima, a justiça de Deus e a realidade do mal aparentemente triunfando. Ou seja, era iminente que estava para acontecer, estava pronto para acontecer a invasão da Babilônia. Então tinha esse clima, essa tensão de invasão e destruição total, devastação total da cidade, dos muros e do templo e dos elementos do templo. Abacuque questiona então: por que Deus, o Senhor, permite essa violência? Por que Deus usa uma nação ainda mais perversa, que é a Babilônia, para corrigir Judá? No capítulo 1, o profeta questiona Deus. Nós, muitas vezes, questionamos Deus. Muitas vezes nós perguntamos: por que, Senhor? Por quê? Por que, Deus? Por que eu? Por que aqui? Por que na minha casa? Por que na minha família? E no capítulo 2, Deus responde ao profeta. No capítulo 3, o profeta adora, mesmo sem respostas completas. Aqui entra a confiança. Então o caminho espiritual é: primeiro vem a dúvida, e é normal, eu sei, eu também passo por isso. A dúvida vem, a resposta então vem, quando tem a pergunta certa, com Deus, com a sinceridade, e depois vem a adoração. Então vem a dúvida, a resposta e a adoração. Eu não sei em que momento desse você está na sua vida. Eu não sei se nesse momento você está na dúvida ou se você agora recebeu a resposta da parte de Deus e você está lidando com essa resposta, porque a resposta gera responsabilidade, gera transformação, gera mudança, gera perdão, gera comportamento diferente do que você tinha. Ou se você está então na fase de adoração, de agradecer a Deus em ações de graças por Ele já ter respondido às suas dúvidas, os seus questionamentos. Algumas palavras em hebraicos para nossa reflexão, palavras-chave: Hamas, que significa violência. Abacuque grita contra aquela violência social, moral e espiritual. Hamas, Hamas, que violência é essa? O que está acontecendo? E aí a outra palavra que era muito forte no tempo
dos hebreus, emuná, que significa fidelidade, constância, algo que obedece mesmo sem ver, mas apenas crer nas palavras ditas a Abraão, Isaque e Jacó. É a fidelidade pela palavra de Deus. Não é só crença, entende? Não é só crer, é emuná. Emuná é uma coisa muito mais forte, é constante, é uma fidelidade genuína que permanece firme, mesmo quando tudo desmorona. Tudo pode desmoronar. Mas quando você tem esse emuná de Deus em você, você confia, você espera, você suporta. E a outra palavra que é o tzedadik, que significa justo. Justo não é quem nunca erra, é quem permanece confiando em Deus. E isso no livro de Abacuque. Quando a gente olha lá em Romanos, a gente enxerga que o justo viverá pela fé. Aquele que foi justificado então por Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro, agora ele vive pela fé neste Cordeiro chamado Jesus de Nazaré. Capítulo 2, versículo 4. O justo viverá pela sua fé. O mundo está injusto. A Babilônia vai invadir. Tudo vai piorar antes de melhorar. Mesmo assim, Deus declara: quem é justo não vive pelas circunstâncias, mas pela fidelidade. Esse versículo é citado 3 vezes no Novo Testamento. Em Romanos, no capítulo 1, 17, em Gálatas, capítulo 3, 11 e Hebreus, capítulo 10, 38, que se torna a base da doutrina da justificação pela fé. Cristo, no livro de Abacuque, quando a gente olha então, Cristo é a expressão plena do justo, Ele é o justo, Ele é o único justo e por meio dele Ele pode justificar um povo. Por meio dele veio a justificação. Ele viveu totalmente pela fé, pela fidelidade ao Pai. Obedeceu até a cruz. Filipenses 2:8. Cristo vence onde o justo sofre. A injustiça aparente, Jesus sofre a injustiça e no silêncio de Deus, quando parece que há um silêncio profundo, quando Cristo viveu a rejeição, o abandono e a dor, e Jesus cita, fala: Deus meu, por que me desamparaste? Essa injustiça aparente de Deus que deixou ele sozinho na cruz, que silenciou-se diante daquele momento de rejeição, de abandono e de dor. É ali que nasce a vitória e ele vence pela ressurreição. Jesus Cristo precisou passar por este cálice de rejeição, de abandono e de dor. O Pai virou o rosto para ele morrer e ser ressuscitado. Senão Jesus não teria morrido efetivamente. Teria só sido um fingimento ou uma simulação. Ele morreu, ele passou pelo processo de rejeição, abandono e dor. Cristo nos ensina a confiar sem entender. João 13:7. O que eu faço agora você não entende, mas entenderá depois. O que eu estou fazendo agora, ele está dizendo, vocês não entendem, mas vai entender depois. É como as dores do parto. Depois vem a alegria quando a mãe recebe a criança no colo. No capítulo 3, o profeta que aprende a adorar no caos. Abacuque faz uma das orações mais fortes da Bíblia. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele não adora porque tudo deu certo. Ele adora porque Deus continua sendo Deus. Essa é a fidelidade. Você adora a Deus quando tudo está dando certo na sua vida? Ou você só busca Deus quando tudo está dando ruim na sua vida?
Não importa se está indo mal ou se está indo bem. A fidelidade de Deus com você continua, porque Deus é Deus. Podemos hoje questionar Deus com reverência? Claro que sim. Deus não rejeita perguntas sinceras. A fé não depende de resultados visíveis. O justo vive por fidelidade, não mais por sinais. Tem gente que ainda pede sinais milagrosos o tempo todo. Se o Senhor não fizer, se o Senhor não aparecer, se o Senhor não falar, se o Senhor não fizer isso hoje, eu não faço mais, eu não vou mais. Não é sobre isso. O justo viverá pela fidelidade. Deus pode usar instrumentos que nós não entendemos, pode usar formas diferentes para você conhecer o Filho dele e através do Filho dele conhecê-lo. A Babilônia foi um instrumento. Deus permitiu que a Babilônia invadisse, destruísse, para que através da Babilônia houvesse uma didática, um crescimento espiritual. Hoje também há instrumentos que nós não compreendemos e até achamos ruim de estar acontecendo. Estamos deixando de viver pela fidelidade em Cristo Jesus. O justo viverá pela fé em Cristo Jesus. Quando Deus parece calado, Ele continua trabalhando. A verdadeira fé sobrevive ao silêncio de Deus. Você confia em Deus apenas quando tudo vai bem? Essa é a primeira pergunta poderosa para a nossa reflexão. A sua fé resiste quando Deus não responde como você espera que Ele responda a você? Essa sua fé resiste? Qual sua percepção em relação ao livro de Abacuque nos dias atuais? Então nós passamos da crise que gera dúvida, que vem a resposta e que gera adoração. O questionamento, a confusão mental, emocional, espiritual, a angústia, o angustiado termina adorando, descansando, confiando, e uma dessas orações mais lindas que nós encontramos aqui: ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Yahvé Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me caminhar por lugares altos. Ao regente da música, escreva e cante, se alegrem, vamos adorar a Deus com esse cântico. É isso que ele está chamando. Isso é o verdadeiro amadurecimento espiritual. Esse é o verdadeiro convite a um amadurecimento espiritual. Livro de Abacuque nos ensina, vamos confiar, mesmo quando tudo parece que é um caos. Deus está usando dessas ferramentas, desses instrumentos, para nos aperfeiçoarmos com Ele, com Cristo Jesus. Linda passagem, não é verdade? Agora nós vamos para a aula 51, livro de Sofonias. O dia do Senhor, juízo, arrependimento e restauração. Então, o dia do Senhor fala sobre juízo, fala sobre arrependimento e fala sobre restauração. Mas espera aí, parece que já está falando do Novo Testamento. Sofonias capítulo 3, no versículo 17, diz assim: Yahvé, o Senhor teu Deus, está no meio de ti, agindo poderosamente para te salvar. Ele terá enorme prazer em ti e com seu amor te renovará completamente e se alegrará contigo em grande comunhão,
com brados de vitória e júbilo. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Irmão, irmã, vamos confiar que Deus está no nosso meio e Ele é poderoso para nos salvar, para salvar você e a sua casa. É o que Sofonias está nos dizendo aqui. E quem é Sofonias? É o Sefaniah. O Senhor esconde, no sentido de proteção. Esconde é guardar, é esconder para não sofrer. Ele profetizou no reinado do rei Josias em Judá. A sua genealogia chega até Ezequias, indicando origem real. Qual que era o contexto de Sofonias? Idolatria generalizada, deuses, de todo quanto é tipo de deuses, sincretismo religioso, corrupção espiritual, social, todo tipo de corrupção que vocês possam imaginar. Sofonias é um profeta do alerta e da esperança. Deus vai julgar, mas também vai restaurar. O assunto central do livro, o dia do Senhor como juízo, o dia do Senhor como redenção. O dia do Senhor é um só. Ele é como juízo e ele é como redenção. Duas faces do mesmo Deus, justiça para o pecado e misericórdia para o arrependimento. É o fogo de Deus. Ele tem essas duas facetas, duas formas. Queima o que é impuro e melhora, transforma, deixa melhor ainda aquilo que é puro. No capítulo 1, o dia do Senhor como um juízo. No capítulo 2, chamada ao arrependimento e juízo às nações. Capítulo 3, julgamento, mais essa promessa de restauração. Palavras em hebraico, como palavras-chave, Yom, que é Yom e Yavé, só que é só com as consoantes. Yom Yavé, que significa dia do Senhor. Yom não é apenas um dia histórico, é um tempo de intervenção divina. É quando Deus entra na história da humanidade e intervém com juízo e com redenção. Sheirit, melhor expressando, Sheirit, remanescente, é um grupo que permanece fiel quando tudo se corrompe. Você faz parte desse Sheirit, esse remanescente de Israel, remanescente do povo de Deus aqui na terra, nesse nosso tempo. E Hazak, que é fortalecer. Deus fortalece os que se arrependem sinceramente. Você se arrependeu sinceramente? Se você se arrependeu já sinceramente, Deus te fortalece. É Ele que te dá forças. Sofonias 1, capítulo 14. Capítulo 1, versículo 14. Eis que o grande dia de Yavé, o Senhor breve virá. Está bem próximo e vem depressa. Contudo, ouve com atenção. O dia de Yavé será muito amargo. Até os homens mais poderosos da terra tremerão e clamarão. Porquanto aquele dia será um dia de grande indignação, dia de tribulação e profunda angústia. Dia de sofrimento e ruína. Dia de nuvens e trevas. Dia em que o shofar, trombeta, irá gritar os alertas de guerra contra todas as cidades fortificadas e contra as torres altas. Então afligirei sobremaneira a humanidade, e os homens vaguearão sem nada enxergar, porque pecaram contra o Senhor. Seu sangue se derramará como pó, e as suas entranhas como esterco. E naquele dia, nem a sua prata, nem o seu
todo ouro poderão livrá-los da ira de Yahvé. O fogo do zelo do Senhor consumirá o mundo inteiro, porquanto ele dará um fim repentino e inexorável a todos os que vivem sobre a face da terra. O povo achava que estava seguro por ter o templo, achava que estava seguro por ter um lugar para congregar, para subir a Jerusalém. Deus desmonta esta falsa segurança religiosa. E olha que o templo foi feito segundo a ordem de Deus, dada para Davi, designada para o seu filho Salomão. Templo sem arrependimento não protege ninguém. Denominação sem arrependimento não representa nenhum tipo de proteção ou doutrina. Religião sem transformação atrai esse juízo de Deus que acabamos de ler. A religião, o religare, precisa ter uma transformação constante. Então encontramos Cristo em Sofonias, sim, como juiz e como salvador. E Sofonias apresenta isso, Deus que julga o pecado e Deus que salva o arrependido. No capítulo 5 de João, no versículo 22, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao seu Filho. Cristo como Rei no meio do povo. Sofonias 3,15. O Rei de Israel, o Senhor está no meio de ti. Cumpre-se plenamente em João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Rei de Israel, o Senhor está no meio de ti. Sofonias 3,15. Vocês imaginariam que nós encontraríamos Cristo aqui? Cristo é esse remanescente. Deus sempre preserva um povo fiel, uma igreja viva, uma noiva preparada e adornada. Qual que é o ponto alto do livro? No capítulo 3, versículo 17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar. Se alegrará em ti com júbilo. É um dos textos mais lindos sobre o amor de Deus. O deleite de Deus quando Ele está no meio do seu povo. E a restauração após o juízo. Deus não só perdoa, mas como Ele também se alegra com o seu povo. Olhando para os dias de hoje, o dia do Senhor não é só no futuro, como a gente acaba pensando. Ele começa no coração, começa aqui e agora. O arrependimento, agora. Se você se arrepender agora, se você tiver um coração quebrantado, agora, começa o dia do Senhor, justiça e restauração, aí e agora, aqui e agora. Entende isso? O dia do Senhor é o dia que Ele aparece para você na sua vida, como justiça, como juízo e como essa bondade que restaura. Deus ainda separa os remanescentes fiel. Nem todos se dobram ao sistema. Nem todos dobram os seus joelhos ao sistema. Tem muitos que continuaram em pé diante de Deus, prontos como soldados, valentes, valorosos, olhando para Cristo, soldados de Cristo. A religião sem arrependimento gera uma ilusão espiritual. O povo achava que estava seguro por ter o templo, por fazer os rituais, e não estavam seguros. O profeta estava apontando para isso, Sofonias. O último capítulo sempre é de esperança. Deus sempre oferece restauração. E Ele está te oferecendo a restauração também agora. 3 perguntas para a nossa reflexão. A primeira é: você se vê apenas como alguém que pertence a uma denominação ou como parte do remanescente fiel?
Segunda pergunta: há alguma área na sua vida onde você está adiando o arrependimento? E terceira pergunta é: você crê que Deus ainda canta sobre você, mesmo conhecendo as suas falhas? Meu irmão, minha irmã, para finalizar essa aula, o que Sofonias nos ensina? O que esse livro maravilhoso nos diz? O mesmo Deus que corrige é o Deus que restaura. O mesmo Deus que corrige e restaura é o mesmo Deus que julga. E o mesmo Deus que julga é o Deus que canta sobre o povo de Israel. O juízo nunca é o fim da história para quem se arrepende. O dia do Senhor pode começar aí e agora, nesse instante. Amém? Vamos para a aula 52? Então, aula 52. A última aula desta noite, aula 52, Ageu. O tema é prioridades espirituais e a glória maior do novo templo. Vocês lembram que em Sofonias aconteceu deles terem um orgulho por terem o templo e acharem que era o refúgio deles, aquela religiosidade, o templo, o lugar? E agora em Ageu há uma outra promessa. Em Ageu 2, no versículo 9. Portanto, o esplendor deste novo templo será ainda maior do que a glória do antigo, declara o Senhor dos Exércitos. E neste lugar firmarei o meu shalom. A paz garante Yahvé. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o próprio Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Então, peraí, foi feito um templo por Salomão. Teve glória, claro. Deus se manifestou, o povo foi simples, humilde, o povo adorava, apresentava o que tinha que apresentar. Mas depois de um tempo, isso se perdeu com a religiosidade, com a autossuficiência, com outros deuses, com a manipulação política, com as negociatas, com a opressão sobre o pobre. E aí então vem Ageu, depois já do templo ter destruído. Quem é esse Ageu, afinal de contas? Hagai, que significa festivo, alegria do Senhor. Ageu significa Hagai. Ele profetizou 520 anos antes de Cristo, logo após o retorno do exílio babilônico. Então o povo volta da Babilônia e aí ele é essa pessoa que fala da alegria do Senhor. Ageu significa a alegria do Senhor. Atuou junto com Zorobabel, que foi um governador, e junto com Josué, aquele sumo sacerdote da Mitra, lembra? Um tempo total do ministério registrado foi aproximadamente 4 meses. Pouco tempo, né? 4 meses para o ministério é pouco, mas olha que mensagem linda que ele deixou para nós. Ageu não veio falar de guerras ou nações como seus colegas, ele veio falar de prioridades espirituais. E esse é um dos livros que mais me chamou a atenção ao preparar essas aulas, ao preparar esse momento. Porque o assunto central do livro, ele confronta o povo que reconstruiu suas casas e abandonou a casa do Senhor. O povo volta da Babilônia, eles tinham tudo que era necessário, todos os recursos para reconstruir o templo de Jerusalém, só que cada um vê a possibilidade e começam a fazer casas para si mesmo. Começam primeiro a fazer a sua casinha, o seu espaço, o seu lugar. Quando Deus deixa de ser prioridade, a vida entra em desequilíbrio. No capítulo 1, o chamado ao arrependimento e a reconstrução. Irmão, irmã, foi-te ensinado um tipo de evangelho que te leva para Cristo?
Foi te ensinado um tipo de evangelho que te traz o shalom, a paz com Deus? Foi te ensinado um evangelho que te garante a salvação eterna, que está em Cristo Jesus e não depende de você, é mediante a fé que é um dom recebido sem merecimento nosso? Que tipo de evangelho, que tipo de religião foi te apresentado? Precisa de uma reconstrução. Para reconstruir, num ambiente que todo mundo está querendo cuidar dos seus próprios interesses, como aconteceu quando voltaram da Babilônia, cada um quis construir a sua própria casa, Ageu chama a atenção, fala, peraí, vocês vão cuidar das coisas pessoais e as coisas de Deus. No capítulo 2, a promessa da glória futura e do Messias. Vamos olhar para 3 palavras em hebraico. O Bayit, que significa casa, no sentido de casa física, casa familiar, o lar, o templo e o interior do ser. Deus não quer apenas um prédio, Ele quer habitação. Se você lembrar dessa palavra e essa palavra passar a fazer parte da sua caminhada cristã, da sua espiritualidade cristã para os próximos 50, 70 anos da sua vida, o que Deus quer não é uma casa, não é um templo. O que Deus quer não é uma construção, não é uma sede, não é uma caixa. O que Ele quer é habitação, Ele quer morar com você, Ele quer viver com você. Habitare, o habite-se, habitare, viver com você. Isso é o Bayit, Bayit, isso é o que Deus quer. A outra palavra é kavod, que significa glória. Glória no sentido de peso. O peso é maior, a glória é maior, o kavod é maior. Essa presença manifesta de Deus que o nosso corpo, quando tem isso manifesto, não dá conta. Transborda, ou com barulhos, ou com lágrimas, ou com gritos. Alguns não conseguem conter e acaba até gritando ou batendo palmas. Esse peso da glória, a presença manifesta, é um valor real de algo que não compra nem com ouro e nem com prata. E a outra palavra que a gente já viu várias vezes, e eu repito aqui, que é shuv, voltar, arrepender-se, é o retorno espiritual genuíno, sincero. Quando a gente olha para capítulo 1, do 4 ao 7, porventura é tempo de habitardes em casas com luxuosos acabamento? Enquanto a minha casa, olha que aqui a casa com C maiúsculo, a casa de Deus, continua em ruínas. É certo vocês deixarem as coisas de Deus para construir casas para si mesmo, salões para vocês mesmos cantarem, louvarem? É certo vocês cuidarem dos afazeres de vocês domésticos, da vida, e deixarem de cuidar da onde Deus vai manifestar o seu peso de glória, que é dentro do nosso coração? Tem gente que passa o final de semana inteiro envolvido com construção, dizendo que é a casa de Deus, mas é um lugar, é só um espaço, e esquece de cuidar do templo, aonde o Senhor se faz presente, aonde é a habitação do Espírito de Deus, é dentro de você, é dentro de mim, é dentro de nós. Consegue entender isso, meu irmão e minha irmã? Eu vou limpar o pó dos sapatos dos santos de Deus. Irmão, limpa as impurezas do seu coração, de um coração que é inclinado às coisas dessa vida. Que essa carne, esse templo, tende para as coisas más. Limpa isso, tira esse pó, tira essa sujeira. Assim ordena Yahvé, o Tissabá, o Senhor dos Exércitos: considerai, pois, o vosso passado.
Semeastes muito, mas colhestes pouco. Comeis, mas não vos satisfazeis. Bebeis, mas não conseguis matar a sede. Vestivos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. E o que recebe salário, recebe-o para depositá-lo numa bolsa furada. Assim, pois, declara o Eterno dos Exércitos: considerai o vosso passado, reflete sobre o que tens feito. Irmãos, vamos meditar um pouquinho nessa passagem? É tempo de habitardes em casas luxuosas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Considerai o vosso passado, olha para trás, olha pelo retrovisor, olha pelas fotos, olha pelos retratos, olha pelas filmagens. O povo voltou do exílio com entusiasmo, com alegria, começou a obra, sofreu oposição, parou, se acomodou. Eles tinham casas bonitas, colheitas fracas, trabalho sem prosperidade, satisfação sem alegria. Ageu 1:6. Semeaste muito, mas não colhe quase nada. Vocês comem, mas não se fartam. Vai na igreja todo dia, mas não se farta, não consegue receber um alimento espiritual que traz aquela saciedade e edificação espiritual. Então, qual é o princípio espiritual aqui que Ageu está trazendo para nós, com um alerta, como despertar até para os nossos tempos hoje? Quando Deus perde a centralidade na sua vida, nada mais se encaixa corretamente. Não adianta. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores, os edificadores. Se o Senhor não vigiar, não cuidar, não for a sentinela, o que adianta você vigiar a noite inteira? E aí nós encontramos Cristo em Ageu? Vamos descobrir isso junto? Cristo é a glória maior no novo templo. Ageu 2:9. A glória desta última casa será maior. Lembra que Jesus disse: derrubareis este templo. Ele estava falando dele. E em 3 dias edificarei. 3 dias ele ressuscitou. A glória de Deus se manifestou. E a glória desse segundo templo, ou da última casa, é muito maior do que aquela de Salomão. Isso não se cumpriu em ouro e pedras, com algo que foi construído de forma linda, com algo maravilhoso e lindo aos olhos. Mas foi cumprido em 1:14 de João. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo de Deus, a palavra de Deus, o haja de Deus desceu, se esvaziou, desceu, encarnou num tabernáculo igual ao nosso e viveu entre nós. O verdadeiro templo é Cristo Jesus. Cristo é o desejado das nações. Capítulo 2, versículo 7. Farei com que as nações estremeçam, e eis que elas trarão para cá os seus tesouros, e encherei esta casa com kabod, glória, peso de glória, assegura o Senhor dos Exércitos. Isso não se cumpriu em ouro e pedras, se cumpriu quando Jesus nasceu, o menino nasceu. Não vieram homens sábios, vieram e trouxeram e depositaram riquezas ali? Jesus vindo ao mundo
o Evangelho sendo alcançado através das nações. Cristo então se torna o novo fundamento de adoração ao Pai. Não mais aqueles rituais dos sacerdotes ou do sumo sacerdote. Não há mais sacrifício de animais, nenhum tipo de oferta como era feito naquele tempo. Agora é como Cristo restabelece. Não há mais rituais no templo. Aliás, nem tem templo lá mais. Tem um pedaço de muro que é distante da onde era o templo. O que acontece aqui? Um único sacrifício vivo e perfeito. Hebreus fala para nós no capítulo 10. Irmãos, o confronto espiritual, quando Ageu fala, esse materialismo espiritual, que parece que está fazendo uma coisa para Deus, mas na verdade a gente está fazendo coisa para a gente mesmo, coisas, negócios, é uma acomodação da fé. Você ir seguir aquele modelo, aquele jeito, e não tem transformação no coração e na mente. Não há uma renovação na sua fé. As prioridades estão invertidas. É muito mais sobre você, sobre os seus problemas, suas provas, suas tribulações. É muito mais sobre você, sobre o que está acontecendo com você, com a sua família, do que sobre Deus, do que sobre o que Deus fez por nós. Vida religiosa sem centralidade de Deus. Isso Ageu estava apontando para eles. Ainda não é tempo de reconstruir, eles diziam. Ainda não é tempo de ir para fazer o templo, ainda não é tempo de cuidar. É como se hoje você estivesse se preocupando com a sua denominação, com a sua instituição, com as suas coisas, com os seus afazeres, com os seus negócios, e Deus despertando em você, vem, cuida das coisas do Pai, cuida por meio de Jesus Cristo. E aí você diz, não, Senhor, ainda não é tempo de eu te aceitar, não é tempo de eu reconciliar, não é tempo de eu me arrepender, não é tempo de eu obedecer, não é tempo de eu confessar que o Senhor é Jesus Cristo, o Cristo da minha vida, o único e suficiente Salvador. Não é tempo de batizar, não é tempo de tomar a ceia do Senhor Jesus, não é tempo ainda, Senhor. Deus responde, mas vocês tiveram tempo de construir suas próprias casas. Isso revela um coração dividido. Eu cuido das minhas coisas e Deus em segundo plano. Uma fé que você adia. Não, eu sei que eu preciso eu preciso ler as Escrituras, eu preciso meditar na Escritura, eu preciso entender mais quem é esse Cristo Jesus, mas depois eu faço isso. Hoje eu quero ouvir a palavra falar comigo. Um Deus empurrado para depois. É um Deus que sai do centro da sua vida. Quero fazer algumas aplicações para as igrejas de hoje. Muitas igrejas constroem estruturas, mas negligenciam a presença de Deus. Muitos constroem carreiras, mas abandonam a comunhão com Deus. Muitos oram por prosperidade, mas não priorizam o reino de Deus e a sua justiça. Deus não rejeita quem voltou fraco. Ele convida a reconstruir. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus. 3 perguntas poderosas para a nossa reflexão. Em qual área da sua vida Deus deixou de ser prioridade? Qual área da sua vida? Você tem cuidado mais do seu bayit, que é o lar, casa, físico, do que o seu bayit espiritual, a sua alma? O que hoje você precisa ser reconstruído entre você e Deus? A glória maior, o peso da glória de Deus, o Espírito Santo, não está em prédio, está em Cristo Jesus. Aonde você vai, fala de Cristo Jesus, te apresenta Jesus Cristo. Há um confrontamento pela palavra de Cristo Jesus com a sua vida. Há uma prioridade sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou usam Ele como meio, ou usam Ele só como uma expressão no meio da palavra, ou num cântico, ou no meio de uma oração, ou na abertura ou no final de um culto.
Ageu ensina que Deus restaura quando o povo se arrepende. Deus honra quando o povo prioriza. Deus habita onde há reconstrução sincera. A glória maior não é técnica, não é poder humano, não é estrutura. A glória maior é Cristo no meio do seu povo. Amém? Deus abençoe você, a sua vida.